pessoal, iniciando a semana com o nosso Bastidores da Bola. Um abraço aí para todo mundo e vamos repercutir o que aconteceu nesta rodada, que foi reduzida em número de jogos, tivemos apenas 3, mas que foi muito importante. Antes dos nossos parceiros, Douglas Rodrigues. Tudo bem, Felipinho? E aí, galera, tudo certo? Começando a semana, como o Felipe falou, né? A rodada foi bem curtinha, igual coisa de porco, bem certinho, sim. Mas mexeu na tabela, né? Tô até com a tabela aqui aberta da categoria de titulares, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também a gente vai falar, não dá pra, a gente não quer banalizar, mas tem que falar, né, sobre uma confusão que aconteceu num jogo, que, enfim, a gente tá aqui para repudiar e para dizer que isso não pode acontecer, mas a gente sabe que futebol é assim, nervos à flor da pele, aquela coisa toda, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, falar sobre os jogos, sobre os destaques e sobre a nossa, o pitaquinho da nossa seleção de quarta, né? É isso que foi aí. reduzida, mas vai ter igual. Não, vai ter igual. Dentro desses 3 jogos, os destaques vão fazer parte da seleção da rodada. Né? 15 segundinhos depois dos nossos parceiros, a gente volta com muito assunto aqui no Bastidores da Bola. Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Uninter.com. Falando agora de Sírio Automóveis, atenção para os veículos que estão à sua disposição. Aliás, o pátio tá lindão lá, né? Fenômeno. Impressionante. Tem Vitara 1.6 2018 da cor prata. Tem também Corolla GLI 2.0 2022 branca. Tem Sportage EX2 2013 com teto solar panorâmico. Tem bancos em cor branquinha. Filé. Então, já sabe. E tem o Fit EX 1.5 CVT 2019 branco. E ainda tem o Cruz LTZ 1.8 2014 teto solar da cor preta. Então tem de várias cores, de várias formas para você sair feliz e satisfeito. De várias cores e formas também tem lá na Ótica e Joalheria Conventos. Tem vários tipos de relógio, vários tipos de óculos, alianças, pulseiras, anéis. E esse mês de setembro, que é o mês do cliente, tu comprando lá, tu concorre a uma cesta linda, cheia de chocolate, tem champanhe, tem, cara, um negócio só absurdo, que é assim, ó, uma barbada pra ti, é só tu comprar. Chega lá, toma um cafezinho com a Jaque, faz um negócio com ela, parcela no cartão, sem juros, aquela coisa toda, e você pode concorrer a uma cesta. Então passa lá na Ótica e Joalheria Conventos, lá no bairro Conventos, na principal ali, e aproveita e segue no Instagram aí, Joalheria e Ótica Conventos, aqui de Lajeado. Imogel, pensou o terreno, pensou Imogel, e com direito ainda a ter a tua casa própria. Uma barbadinha, são 5 mil de entrada, 1.200 em parcelas, e você tem lá no loteamento Jardim Conventos, uma estrutura já toda pronta para ter a sua residência. Então, perde tempo. E para quem quer investir, também é uma boa, né? É isso aí. Então, tá valendo. Para ti que tem um mercado, uma padaria, ou vai construir um mercado ou uma padaria, Sulfrio Refrigeração é o teu lugar certo. Fala com a turma da Sulfrio aí no Insta, @Sulfrio Refrigeração, tem o linkzinho, tu vai clicar, vai cair direto lá no Fale Conosco. E aí vai ter o site, números, os contatos dos vendedores, para quê? Para eles poderem te atender, porque a Sulfrio faz tudo, desde o projeto, acabamento, arquitetura, entrega tudo. Tu só vai lá, negocia com a turma e eles vão deixar o teu mercado, tua padaria em plena, olha, em qualidade absurda, porque são quase 20 anos de experiência em refrigeração, armazenagem. Então, o timaço da Sulfrio está pronto para te ajudar a virar um novo empreendedor aqui da nossa cidade. TG3? Fenômeno. Já foi lá? Já. Inclusive eu tenho que passar lá, porque meu carro tá... Eu vou dizer para ti. Por dentro ainda tá refinado, né? Porque o teco lá não tem, ele é fenômeno. Eu sempre digo, né? E repito, e eu sou cansativo, mas é verdade, né? A lavagem da TG3 do Tec e sua equipe é fenômeno, né? Então, vale a pena ir lá na Duque de Caxias, no bairro Florestal, aqui em Lajeado, para poder conhecer um pouco mais do trabalho dessa turma. Tem o Telebusca, né? O cara pode ir para o trabalho, vem, busca teu carro, leva de volta. É uma barbadinha com a equipe do Teco. E assim, tá chovendo, tu não quer sair de casa, só ligar para eles que eles vêm buscar, né? Tem Telebusca, barbado. Show de bola. Então, TG3 aí, esse é o nosso timaço de parceiros aqui do Bastidores da Bola. Tu que nos acompanha, tem uma empresa que quer virar parceiro, entre em contato com a gente, vamos fazer coisinha, vamos fazer negócio. É isso aí. Filipinho, final de semana, né, uma rodada curta, teve somente 3 jogos, né, lá em Encantado, também em... Todos os jogos, 2-0. Em Arroio do Meio e em Teutônia.
Vamos começar por Teutônia, que é o jogo que a gente estava Bora, lá, né? começa. Canabaense e Gaúcho de Progresso. Os gols estão passando aí na telinha para te poder ver. Foi 2-0, um jogo... Hoje de tarde tu fez a leitura correta, né, no resenha. Um jogo que parecia que a gente, assim, na logística, não, vai ser um jogo tranquilo, o Gaúcho não venceu, mas o Canabarrense não teve vida fácil, né? Acabou vencendo com 2 gols do PP, que entrou no segundo tempo, 2 gols de bola parada, uma falta e um pênalti. Então, claro, o Gaúcho de Progresso desfalcado, né? Sem vários jogadores. Se tinha alguém para vencer o jogo, era a equipe Era do o Canabarrense, Canabarrense, exato. né? Produziu mais, construiu mais, teve algumas possibilidades até mesmo no primeiro tempo de abrir o marcador, mas o que me chamou a atenção no time do Gaúcho é que é um time bem organizado, um time que se fecha bem. Ele veio com uma proposta de jogo, a proposta de jogo era tentar pelo menos sair com 1 ponto, né? Tinha na frente um jogador que não faz aquele trabalho de pivô, mas é aquele jogador que é da velocidade e tu joga por uma bola, né? Então foi essa a tentativa da equipe do Gaúcho. Surtiu efeito até certo momento, mas aí teve a bola parada, e aí funcionou Golaço bem, de falta, né, do PP, enfim, depois teve o pênalti no Domini, mas parabenizar a equipe do Gaúcho de Progresso e a equipe da ATL, que é uma função ATL lá de Alvorada, que estavam sem seus principais jogadores, cerca de 9 ou 10 jogadores que não estavam no Gaúcho de Progresso ontem, na partida, e mesmo assim até os 20 do segundo tempo conseguiu, né, amenizar as bolas aéreas, que é muito forte da equipe canabarrense, com o Mateusão, o próprio Igor que estava na frente, o Tonico, que é um jogador novo que o Peixe trouxe, que é muito bom jogador, de Santa Catarina, muito bom, muito bom. E o Tonico, assim, a gente consegue ver um toque refino diferente, na bola, né? ele tem um jeito refinado. Ontem talvez não tenha feito uma partida, da propaganda que fizeram, a gente até esperava que ele poderia render mais, tanto é que ele sai do jogo, né? E até os gols acontecem depois que ele sai da partida. Trocou os 2 atacantes. Mas a gente vê que ele é diferente. Muito assim, bom né? jogador. Tem um toquezinho diferente. E pelo lado do Atlético 48, né, do Gaúcho de Progresso, tem o Fabinho, que é um destaque, o zagueiro, muito bom zagueiro, camisa número 3, se eu não me engano, baixa estatura, mas ontem ele estava, até a gente brincou, né, se não tivesse gols, para mim ele seria o craque do jogo, mas aí como teve os 2 gols do PP, ele foi eleito o craque do jogo ontem, né, pela nossa transmissão. Tem o Luiz Diego, camisa 10, que entrou, e tem aquela coisa, como eu falei, é um time que estava desfalcado, ele tinha 4 jogadores no banco, um deles que entrou no intervalo, que tinha vindo de uma lesão, que tinha quebrado o pé, então ele corria meio ainda com aquele medo, né? Enfim, então o Canabarrense venceu, fez o papel de casa, está classificado, matematicamente não tem como não estar entre os 16, 9 pontos, né? Abriu uma distância e está na ponta de cima, né? Então a gente vai falar também depois da classificação. Muito bem, então você viu aí, acompanhou os gols, né? O PP que foi o cara que realmente fez a diferença. Foi o craque do jogo e ganhou a jogada da partida, porque ele... É PP ou PP? PP. PP, né? PP. Isso aí, ele fez uma cobrança de falta que a gente vê pouco, né? Não vê no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro isso aí. A gente vê aí uma dificuldade para sair esse golzinho de bola parada. A bola parada que decide tantos jogos, né? O goleiro Christian do Gaúcho era um goleiro muito bom. Bom, fez boas defesas, muito né? Bom goleiro. Trabalhou bem no jogo, enfim, mas acabou não conseguindo evitar, né, a derrota da sua equipe, mas me chamou a atenção, realmente, é um goleiro que tem boa qualidade, ele é ágil, rápido, né? Muito bom goleiro. Até acabou cometendo pênalti, né, no lance ali um pouco mais delicado da partida, mas é do jogo, faz parte. 2-0 foi um jogo interessante, assim, né? Claro que tendo uma equipe tendo a iniciativa praticamente o jogo inteiro, né? Tem o Luiz Diego, que é muito bom jogador, que a gente já citou ele, né? Então, eu acho que é um time que pode somar pontos. Eu acho que o Gaúcho não termina com 0 pontos. É engraçado que ver que o Gaúcho ainda não soma pontos, né? Porque é uma equipe coletivamente, né? Tem bons jogadores, não finaliza, né? A equipe quase não finaliza gol, não chuta gol, porque tem essa sistemática do futebol 7, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos. Isso é importante a gente citar, né? Porque o time é um time que joga junto, é um time que tem conhecimento, mas é um time que joga o futebol 7, né? É isso aí. Então há uma diferença bem importante. Aí tu vai trazendo assim para a estrutura aqui dos nossos campeonatos, é natural que se tenha um pouco mais de dificuldade, mas é uma equipe que eu acho que não vai terminar zerada ainda. Eu também acho. Mas enfim. O outro jogo que fizemos também foi lá em Arroio do Meio, no campo do Rio Barbosa, né? 7 e foi engraçado que os 2 jogos não foram nos seus... os times não jogaram nas suas sedes, né? O Canabarrense jogou no Campo de Esperança
E o 7 jogou no campo do Rui Barbosa, 7 Tiradentes, o Tiradentes saiu vitorioso, né, Felipe? 2-0. Exatamente, uma partida aí que teve a nossa turma lá contando, e o que se teve também a mesma opinião, que a vitória foi justa, né? Ganhou o time que conseguiu colocar mais qualidade dentro da partida, por mais que o primeiro tempo também tenha Os gols aconteceram no segundo tempo, né? tenha terminado 0-0, mas também quem ditou o ritmo do jogo foi a equipe do Tiradentes, né? E tivemos ainda o 7 com a possibilidade de fazer um gol de pênalti, né? Quer dizer, Tá se o louco. Os Ramon gols estão faz passando ali, aí na tela, né? o Ramon se faz o gol, tu muda a estrutura do jogo, né? Não significa que ganharia ou perderia, mas até porque o poder de fogo da equipe do Tiradentes é muito forte, né? Quer dizer, sai tal jogador, entra aquele que daqui a pouco até vai acrescentar mais, né? Aí sai o João Moura, entra o Dentinho. Aí sai não sei quem, entra Gão. Aí sai aquele... Não, então é um timaço, né? E foi o banco que resolveu, né? E é um banco de luxo, porque ontem o nosso craque da partida foi Biteco, né? Biteco, que fez um golaço, né? Então, fez um golaço e deu uma assistência. Robson jogou muito bem, é muito bom jogador. Poderia também ter entrado inclusive tem um entre os material no craques, né? Instagram aí, para ti que está nos acompanhando, segue o Instagram do Independente Esportes, porque tem muito material legal. E um deles foi gravado ontem pela Eduarda, né, com o Robertson, falando dessa questão do futebol profissional, da migração para o amador e tudo mais. Ele que jogou no Dupla Grenal, jogou Juventude, Cruzeiro, sempre jogou em grandes clubes, né? Aliás, está repercutindo muito, né, a entrevista que a Duda fez aí com o Robertson, que é importante ouvir, porque o Robertson, claro, recentemente ele ainda estava jogando futebol profissional, mas ele disputa, tirando o Aslivata, muita gente fala sobre Serra Mar e tal, então é importante a opinião dele para se ter a real noção do que é a organização do nosso campeonato regional aqui. Ele é diferente de qualquer outra competição. Então, quando a gente fala que é a principal competição aí do sul do Brasil de futebol amador, a gente não está falando da boca para fora, a gente está falando de uma organização que não tem em outros lugares. E não é palavras nossas, né, Felipe? É dos ex-profissionais. O próprio... Ontem o Tonico falou que o Tonico jogou na Alemanha, estava jogando no Belenense, se não me engano, jogou em Portugal também. E ele falou, cara, eu sou de Santa Catarina, né, de Curitibanos, vim para cá e tal, me apavorei com a estrutura, com a organização, com as sedes, né, com locais, os campos melhores que o que a gente tem lá, então, questão financeira, então, né, a gente não perde em nada para ninguém aqui no nosso campeonato regional. E aí o Tiradentes, né, como a gente acabou de falar, Biteco foi o craque da partida, deu uma assistência, o golaço do Robertson, né, e depois uma jogada do Gão, uma batida de perna direita na gaveta do Biteco, golaço também. E aí o Tiradentes se colocou lá em cima, né? O primeiro lugar, junto com o Serrano. O Serrano leva uma vantagemzinha na o disciplina, critério né? de desempate e disciplina. Isso, então o Serrano está na frente nesse momento. E outra partida que tivemos foi o CAN, né? Navegantes que perdeu em casa para o Taquariense pelo placar de 2-0, resultado que deixa o Taquariense agora numa condição boa, até porque o Taquariense não jogou em casa. O Taquariense, se eu não me engano, tem 6 pontos agora, né? Perdeu para o Serrano, disputou 9, ganhou 6 e agora vai ter 9 pontos para disputar em casa. Exatamente, joga em casa. Interessante. Então, foi um futebol muito bem jogado pela equipe do Taquariense. O Andrei Macedo, novamente, né, um dos destaques do campeonato, até então, conseguiu marcar, ajudou a equipe, então a equipe venceu por 2-0. O CAN, que venceu o Minuano, ainda tem um respiro, porque é o 17º, ele está na ponta lá de cima. E aí, destaque não, né, Felipe? Acabou tendo uma confusão ontem, 2 jogadores do Navegantes expulsos, um jogador do Taquarense, porque aconteceu uma confusão no campo, enfim, o árbitro da partida expulsou os 2 jogadores, e aí depois no final da partida teve essa questão da arbitragem, né? O pessoal tava meio bravo com o juiz, aí invadiu o campo, aquela coisa toda. Então, a gente sabe, como a gente fala, o futebol ele é muito emotivo, ele né, e o pessoal lá do Navegantes, eles são muito fechados com a comunidade, né? Então, vale ressaltar que o Navegantes é o atual campeão municipal de Arroio do Meio, fez uma força danada lá com o Felipe, lá que é o presidente, o Tiqueno, né? Que é o presidente do clube, para botar o clube no regional, para ter 2 clubes de encantado. Só que a gente tem que dar uma cuidado também, né, gente? Vamos, né, um pouquinho de calma. Eu sei que... É que assim, acho que nós já tivemos exemplos aí de Gaúcho, por exemplo, e o 7, né? Que tiveram uma mão de obra danada para sair do seu local, né? Procurar mando. Não é a gente que dá a punição aqui, quem dá a punição é a Zivata, mas provavelmente numa situação como essa vai ter perda de mando de campo, né? Se seguir assim o critério. E aí perde jogador expulso, enfim.
E Aí o Navegantes tem mais 2 batalhas, né? E aí quer dizer, tu tá vivo no campeonato ainda, né? Exatamente. Então acho que tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas, enfim, né? Vamos ver os desdobramentos aí, provavelmente na terça ou Isso, quarta-feira a gente vai ter Felipe, já. só colocar então a próxima rodada, que acontece tá no boa, próximo né? domingo, né? Ela tem Taquarense 7 de setembro, agora o Taquarense começa a jogar em casa contra o 7. O 7 precisa vencer, porque depois eu vou passar a tabela aqui. O 7 tá complicado. O Tiradentes tem o clássico com o Imigrante, Nova Brécia. Juventude de Guaporé e Gaúcho, esse também é um jogo importantíssimo da rodada. Brasil porque e Serrano, né? Brasil e Serrano disputam, vamos dizer que vão disputar ali a liderança, né? Nacional e Estudiantes, outro jogo importantíssimo, porque as duas equipes elas precisam pontuar para não ter perigo de que alguma delas cair fora. Poço das Antas pega o Ecas tem 4 pontos, precisa pontuar para se manter vivo na competição. O Poço tem 7 pontos, matematicamente já está classificado, mas né, não dá para bobear. O Carabarrense pega o Boa Vistense, o Carabarrense já classificado, o Boa Vistense precisa da vitória, a gente falou com o Roda Velha. Os times que, na minha opinião, passaram de 6 pontos, De 6 7 pontos pra eu ainda ainda não garanto. Eu acho que quem tá com 7 já tá De classificado. 7 para cima também acho que está classificado. O Carabarrense pega o Boa Vistense em casa, o Boa Vistense também não vem fazendo uma boa campanha, tem 4 pontos. Precisa de mais uma vitória aí dentro Exato. da matemática. Aqui também é um jogo importante, porque o Juventude da Westfália tem 4 pontos e o Rudbar tem 3. Então, se o Rudbar vence o Juventude da Westfália, o Rudbar pula e o Westfália, né? E aí, Gaúcho de Progresso, que vai jogar lá no campo do São Roque, em Boqueirão do Leão, a gente falou com o Robledo ontem, confirmou então, pega o Minuano de Canudos. Outro jogo bom. Esse é jogo Outro bom. jogo bom. É o jogo da vida do Gaúcho. É, né? outro jogo bom. Então, Vamos ver aí, a rodada é uma rodada bem boa, lembrando que a próxima rodada... Para o Minuano até não fica tão ruim, É, né? mais perto, acho até. Lembrando que para todo mundo saber, tem aquela rodada de 4 jogos, que será a próxima, né? Que foi cancelada, que seria Taquarense e Gaúcho, Imigrante, Juventude de Guaporé, Ecas, Carabarrense e Navegantes e Gaúcho Progresso. E aí depois tem a última rodada, então, que é a primeira que não saiu, né? Que é aquela rodada do dia 3, perdão. É isso aí. Então, claro que existe uma previsão, a gente já sabe aqui que tem uma previsão de chuva para final de semana. A gente enfim, o nosso protocolo é de, enquanto não chove, dizer que a gente vai estar no jogo. Então, vamos ver como é que São Pedro vai se portar com a gente. Para a gente finalizar, Felipe, vou falar da tabela, pode ser? Claro. A tabela do Campeonato Regional é a seguinte. Serrano é o primeiro com 10, Tiradentes é o segundo com 10. Serrano fica na frente, como o Felipe falou, pelo critério de desempate. Carabarrense agora é o terceiro com 9, Brasil é o quarto com 9, o Carabarrense também assume a terceira colocação, com o mesmo número de pontos do Brasil, mas está na frente pelo saldo de disciplina. Poço das Antas é o quinto com 7, Taquariense é o sexto com 6, Minuano é o sétimo com 6, Nacional de Forquetinha é o oitavo com 6, Ecas de Imigrante é o nono com 7, Boa Vistense é o décimo com 7, Estudiantes, 11º com 4, Ecas com 4, Boa Vistense com 4, Estudiantes com 4. Juventude da Westfália, 12º com 4, Rudbar, 13º, o Rudbar saiu da zona da degola, né? Com 4 pontos. 7 de setembro, 14º com 4 pontos. Imigrante Nova Brécia, 15º com 4 pontos. Gaúcho de Teutônio, 16º com 3 pontos. O Navegantes é o 17º com 3. O Juventude de Guaporé é o 18º com 2. E o Gaúcho de Progresso é o 19º colocado com apenas... Quer dizer, com nenhum ponto, né? Com 0 pontos. Então, essa é a tabela do Campeonato Regional, que teve essa última rodada curtinha, mas que movimentou aí a parte de cima também, meio da tabela, tá bem movimentada. Muito bem. Fechamos a conta? Fechamos a conta. É isso aí, né? moçada. Quarta-feira a gente vê com a seleção da rodada, então fica ligado, porque a gente está trabalhando forte nos bastidores aí, por mais que teve menos jogos, né, Felipe? Mas tem jogador que tá andando. E iniciamos também a semana Grenal. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Olha o jeito que a dupla Grenal chega pro Grenal, né? Nem dá pra... Eu vou te dizer, se chegasse em qualquer torcedor do Grêmio do Inter e assinasse um contrato de 0-0, ele estava assinado, tá tudo certo. Não, os técnicos, eles Mas, devem, principalmente, eles vão né? ligar um pro outro, ó, tu te defende lá, eu me defendo aqui, termina 0-0 e aí cada Porque um garante seu o emprego, que porque quem perder tá fora. Quem perder tá fora, né? Quem perder tá demitido. Coisa feia. Fechou, Tá bom, gente? Tamo Valeu. junto. Até quarta. Um abraço.